Bom dia. Parte técnica da agricultura da grande natureza, publicado no livro Mistério da Grande Natureza, editora Luxoriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Alguns cuidados devem ser tomados para que o solo manifeste todo o seu potencial. Ontem a gente falou sobre Jorei na terra, nas plantas. Isso ajuda demais. Como um ser humano que recebe Jorei está recebendo a maior ajuda de todas. A gente às vezes fala assim, eu não, por exemplo, tinha pessoa que falava assim para mim, eu não ajudo ninguém, eu não consigo ter ninguém para ajudar. Eu falo, levanta a mão, ministra Jorei. Mas em quem? No mundo inteiro. Como que eu faço isso? Você fica em pé, sentado, que seja, pede permissão para Deus para ministrar Jorei, e ministra Jorei em tudo. Tudo. Você está na sua casa, ministra Jorei dos seus vizinhos. Mas eles não têm que pedir permissão? Deus dá de graça, dando. Você acha que é ruim ministrar Jorei nas pessoas? Ministra, não precisa. Mas Jorei tem que pedir. Sim. Quando você está na igreja, o que você vê, porque a pessoa também precisa um pouco de humildade, de pedir. Mas seu vizinho nem imagina que isso existe. Tem pessoa que não sabe que tem que pedir, não sabe nada disso. Então a gente tem que usar uma coisa que o Meixo Sama falava que é essencial, chamada bom senso. Não pode se prender a regra, tem que pedir. Se não pedir, não, isso não é isso é... Você com bom senso, a pessoa já sabe que precisa humildade para receber luz, ela pede. Mas a pessoa não sabe de nada, está voando, está perdido. Você levanta a mão, ministra Jorei. Meixo Sama gostava muito de artista. Ele era artista, né? Ele gostava muito, ele recebia vários na casa dele. A pessoa não sabia nada sobre religião, ia lá por causa do museu, por causa das obras de arte, da caligrafia, ou então ia lá se apresentar, cantando alguma coisa, se apresentando, fazendo um teatro, alguma coisa para os membros, um solo sagrado. Ele depois se reunia com essa pessoa, ia lá conversar, aí ele explicava sobre a obra divina, sobre a construção do mundo de Miroku e tal, e aí ele de repente olhava para você e falava, nossa, eu estou achando que você está meio pálido, peraí que eu vou te ministrar, e levantava a mão, e começava a ministrar Jorei da pessoa. A pessoa não sabe nada, então ministra Jorei. Então, uma forma de dedicação, você fazendo oração para toda a humanidade, para que essas palavras ecoem pelo ar e atinjam todos os cantos do mundo, porque a força desse Kototama é capaz de transformar e modificar, assim como o Jorei. São maneiras diferentes, formas diferentes, mas muito válidas para ajudar o mundo. Então faz isso, participa. Tem pessoa que faz muito alto Jorei, muito. Eu conheço, fica horas fazendo alto Jorei. É válido, muito. Mas faz um pouco também
seu redor. Essa luz, ela vai infinitamente, flui infinitamente de Deus e atravessa por você e vai embora. Alguns cuidados devem ser tomados para que o solo manifeste todo o seu potencial. Por exemplo, para aquecê-lo, é bom picar a palha de arroz e misturá-la com a terra. Você mora em locais que tem muita geada, faz isso. Ah, mas onde eu vou achar palha de arroz? Não precisa ser qualquer folhagem seca. Você, se puder, para não ficar muito grande, né, triturar bem assim, e mistura com a terra para aquecer o solo. Por cima da terra também espalhe aquilo lá, mantenha a umidade. Não é pensando assim, isso é adubo. Não, não é com esse sone. Se for com esse sone, dá errado. Também deixar que folhas e capins secos se decomponham até ficarem bem moles. E depois misturá-los com bastante terra. Folha, um monte de folha, não sei o que. Deixa decompor. Como que faz isso? Você pega, faz um buraco. Junta tudo que é folha, põe lá. Vai botando no buraco. Depois, pega esse buraco, pega a terra, cobre um pouquinho de terra e deixa lá. Deixa lá, ele vai decompor, vai virar uma terra. Depois você pega todo esse material e mistura na terra. Não é adubo, hein? Para quê? Para que a terra fique bem fofa, bem macia, para que a raiz tenha mais facilidade de penetrar na terra. Onde a gente vai fazer isso? Em solos argilosos. Solos que ficam compactados, duro. Para quê? Para amolecer. Isso é um amor seu para a terra. Você fazer esse trabalho. Com isso, a raiz do vegetal não vai encontrar dificuldade para crescer, o que normalmente acontece quando o solo está duro. Frequentemente ouve-se dizer que é preciso deixar a terra fofa para permitir a entrada do oxigênio na raiz. Na verdade, porém, a terra tem de estar macia para facilitar o crescimento da raiz. O ideal é que se misturem ao solo capim e folhas secas para o plantio de verduras com raízes curtas. Tomate, alface, verduras com raiz curta. Com raiz longa. E se for mandioca, se for cenoura, se for beterraba, que é uma raiz mais longa, mesma coisa. Quanto mais fácil de penetrar, por que a gente pega a terra e mistura tudo a terra, deixa bem fofinha para poder plantar? Para que a raiz consiga penetrar com facilidade na terra. Só isso. Não é adubar. Não é adubar. Já no caso de vegetal com raiz longa, a camada de folhas e capins secos deve atingir mais ou menos 30 centímetros abaixo do solo para aquecê-lo bem. Não pode falar que não sabe. Meixo Sama explica como fazer. Pega folha, capim seco, por exemplo, lá em Miracatu é cheio de grama, né? Capim, grama, capim. O que a gente tem que fazer lá? Juntar todo aquele capim.
deixar secar. Pode fazer um buraco, colocar tudo lá, deixar decompor também, ele fala. Folha que cai das árvores, está cheio de árvore lá, de goiabeira, não sei o que, juntar tudo. Aqui a mesma coisa, cai bastante folha da jaqueira, do abacateiro, junta tudo. Pega um pedaço ali do lugar, faz, põe lá, deixa lá, cobre com terra e deixa. Não planta nada ali. Depois de 6 meses, 3 meses, é rápido, viu? Quando você vai cavar, virou tudo terra, só que está bem fofinho. E vai fazendo assim, depois planta. Mas a gente quer plantar hoje, agora, amanhã e colher depois de amanhã. O ser humano não tem paciência de nada, é uma desgraça, coisa horrorosa, negativo, que pega, que faz, querer, essa ansiedade. Você plantou tomate hoje, amanhã você quer comer tomate. Não funciona assim. Vai plantar cenoura, raiz longa, nabo, raiz longa, mandioca, raiz longa. Mandioca não precisa, porque é tão rústico, tão forte, que ela fura a terra. Inclusive a mandioca, tem muita gente que usa a mandioca para afofar a terra, para depois colher toda a mandioca e aí sim passar aquele arado, porque vai estar bem fofinho já, a mandioca furou tudo, e aí plantar outras coisas. É muito usado isso, né? Quem está mexendo com agricultura vai saber. É importante ter bem claro que esse processo não representa adubo, visa apenas ao aquecimento da terra. Com isso, ela permanece fofa, mantendo a umidade natural da superfície. Assim a planta fica protegida e não seca demasiadamente, como a gente cansou de ver aqui. Planta secar. Por quê? Terra está compactada, raiz não consegue penetrar para buscar água que fica retida no fundo. Umidade. Não precisa ser água, balde, não vai encontrar. Não é furar um poço e plantar lá, claro. Umidade. Está úmido, aí a planta vai, mesmo em períodos de estiagem, que chove pouco, a planta encontra ali. É também fundamental saber que o princípio da agricultura da grande natureza se apoia na vida própria da terra e na manutenção de sua pureza. Para tanto, não se permite o uso de materiais impuros, como adubos de origem animal ou fertilizantes químicos. Folha seca, capim seco. Ministro, eu preciso esperar isso daí apodrecer para colocar, ou seja, decompor? Não. Porém, se você coloca folha grande assim, verde, na terra, e ela ficar assim dentro da terra, planta quando vai, raiz bate aqui, não vai para lugar nenhum. Porque encontrou barreira. Isso é óbvio, né? Acho que todo mundo há de concordar. Colocou lá um monte de folha lá, planta tem que ficar desviada, ela não faz. Ela vai procurar, sim, outro lugar. Mas você podendo tirar, eliminar essas barreiras, você está ajudando. Então, você vai colocar folha seca, picada. Bem picadinho, quanto mais picado, melhor. Triturado. Aí aquilo vira tipo bem pedacinho, bem pequeno, meio centímetro no máximo. Aí mistura tudo na terra. Mistura a terra, vira a terra para um lado, para o outro, vai misturando aquilo lá. Põe. Vai ficar uma maravilha. É isso que tem que fazer.
Dessa forma, não encontrando impedimentos, o solo manifesta toda a sua capacidade original. Outro ponto interpretado de maneira errada pelos agricultores diz respeito à necessidade de deixar a terra descansar após as colheitas. O pessoal pensa assim: a terra precisa regenerar, a planta sugou todo o nutriente da terra. Isso é balela. Ao contrário, a terra não pode descansar, ela precisa trabalhar. Tirou, arrancou planta, tirou, arrancou planta, tirou, arrancou planta de novo. Aqui a gente planta, pequeno canteiro, mas terra estava num saco. Sei lá quanto tempo dentro de um saco. Não foi plantado nada ali. A gente comprou saco de terra vegetal, daquela mais barata que tem. Que aqui não tem nada, né? Se você pega a terra mais cara que tem, ela é cheia de adubo. Não compra. Quem pretende plantar em casa, fazer experiência, compra a terra mais barata que vende em floricultura, em casa de plantas, essas coisas, de jardinagem. Vai lá falar: eu quero a terra mais barata que o senhor tem aí. Qual é a mais barata? É essa? Ah, eu quero essa. Compra. Aí, o que você tem que fazer? Ter paciência. Você planta, não nasceu, planta de novo, não nasceu, planta de novo. Vai plantando, uma hora, a terra vai falar: agora já sei, já descobri como é que eu tenho que trabalhar para que isso cresça. Aí vai começar a dar. Colheu, planta de novo, a mesma coisa. O plantio tem que ser repetitivo. Se você está plantando num vasinho alface, a vida inteira você só vai plantar nesse vasinho alface. Não queira plantar nesse vasinho tomate. A terra fica falando: mas isso não é alface, o que é isso? Vou ter que aprender tudo de novo. Você está atrapalhando. Isso que o Meixo Sama, ele ensina a parte técnica todinha. Isso não tem nada de mistério, é muito simples e muito fácil. É a coisa mais fácil que tem, é esse jeito dele. Mais econômico, mais saudável, mais tudo. É só fazer, né? Muito pelo contrário, quanto mais produz, melhor se torna a terra. Nesse aspecto, a vida da terra assemelha-se à do ser humano, o qual, à medida que trabalha com o corpo e a mente, tem a sua saúde cada vez mais fortalecida. Se, contudo, deixá-los inertes, enfraquece. Sedentarismo. Sedentarismo é o caminho da morte mais rápida. De você ter um monte de doença, a própria medicina fala isso. O corpo humano Deus criou para se movimentar, para trabalhar. O cérebro foi feito para pensar. Pensar. Tem pessoas que mexem muito o corpo e não pensam nada. Tem pessoas que pensam demais e ficam parados. Não é esse o caminho. O caminho é haver um equilíbrio. Caminho do meio. Rodô. Izunome. Caminho do meio. Usa a cabeça. Usa o corpo. Mexe o corpo. Mexe o cérebro. Pensa. Medita. O que é meditar sobre um assunto? É pensar sobre um assunto. Qual é a melhor maneira de plantar? Será você analisar, você ver, você anotar quando plantou, quanto tempo está demorando. Você cuidar, né? Ah, vou plantar, deixa aí, Deus cuida. Deus não... Para que tem ser humano? O ser humano é para servir a Deus. Deus não vai vir aqui plantar nada. Tem pessoa que está... Tem pessoa
Aqui, acho que na maioria das cidades grandes, você quer estacionar, não acha lugar, né? Aí a pessoa pede, ai meu Deus, acha um lugar para mim parar. Mas Deus virou flanelinha. E não só isso, ela acha, ai obrigado meu Deus, o senhor achou um lugar para eu parar meu carro. Vá lá, o protetor da pessoa pode falar, merece, vou fazer alguém sair daqui para ele, não duvido. Aí ele fala assim, ai meu Deus, paguei tão caro esse carro, toma conta. Gente, que absurdo isso. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. Saber, que se tem mácula, vai dar, vão roubar. Se você tem mácula, vão roubar. Entendeu? Se não tiver essa mácula, esse tipo de mácula, não vai acontecer nada, não precisa de seguro, não precisa nada. Não é? Evangelho do Céu 4 tem um ensinamento que fala sobre seguro divino. Faz seguro divino. Serve ao Criador. Faz o que ele fala. Segue o ensinamento. Você vai ver. Você não precisa mais se preocupar com nada. Deus vai cuidar de você. Você está cuidando das coisas de Meixo-sama, das coisas... Ele cuida de você. Cuida. Ele cuida da sua família. Ele cuida de tudo. Entrega na mão dele. Na hora certa, no tempo certo. De acordo com a vontade de Deus e não com a nossa. Tudo se resolve da melhor maneira, muito melhor do que a gente queria. Acredita. Não acredita? Pratica e vê o resultado. Testa. Então, o ponto de vista dos agricultores de que o solo perde seus elementos nutritivos quando utilizado continuamente não é correto. Com base nesse princípio errado, a agricultura convencional proíbe a repetição do plantio de um único produto no mesmo local. Tal interpretação não passa de uma grande tolice que merece piedade. A técnica correta, portanto, de acordo com a agricultura da grande natureza, é o plantio contínuo de um produto no mesmo local. Posso comprová-la com a minha própria experiência. Venho há 7 anos plantando milho na cidade de Goura, em Hakone, cuja terra contém muito pedregulho. Do ponto de vista dos agrônomos, seria improdutiva. Entretanto, neste ano, estou obtendo resultados surpreendentes, espigas bem bonitas, muito maiores do que as produzidas pela agricultura convencional. Os grãos se desenvolveram juntinhos, grandes e enfileirados. Um trabalho perfeito da natureza. Por outro lado, o milho é bem doce, macio e com um sabor maravilhoso. Quero ainda insistir um pouco mais sobre os benefícios do plantio repetitivo, por ser essa técnica uma das bases da agricultura da grande natureza. Assim, então, dependendo da planta, o solo cria espontaneamente capacidades próprias de adaptação. O solo se adapta a produzir aquela semente que está sendo repetitivamente plantada ali, e o solo se especializa em produzir esse tipo de coisa. Fácil entender, fácil praticar, mas se esse ensinamento não entrar, não ficar gravado, vai fazer tudo errado. Nós estamos há 7 anos aqui,
Durante esses 7 anos, nós já plantamos uma variedade incrível de coisas em 4 metros quadrados de terra que a gente tem aqui. Por quê? Porque a gente é dormindo. Mas agora a gente acordou, né? Do pesadelo. Agora a gente vai fazer direitinho. A gente vai fazer direitinho. Metade já está encaminhada. Outra metade vai ser encaminhada. Vai ser encaminhada. Tá? A gente vai cuidar. Sim, vai cuidar. Pelo menos lá em Miracatu ainda não dá. Talvez um dia a gente vai conseguir cuidar lá. Vamos ver. Deus sabe, né? Quando chegar a hora, vai. Conforme já falei muitas vezes, esse conceito fica mais claro quando comparado à vida humana. Quem exerce trabalhos braçais fortalece os músculos. Já os que se dedicam a atividades intelectuais, como escritores, por exemplo, desenvolvem mais o intelecto. Essa constatação comprova que, se as pessoas estiverem sempre mudando de profissão ou de residência, não conseguirão sucesso, nem firmeza na vida. Assim acontece também com as plantas. Daí a razão de eu afirmar que a terra, até hoje, tem sido tratada de maneira muito incorreta. Para finalizar, quero esclarecer mais um ponto. A criação do bicho de seda. Nesse caso, quando a amoreira é cultivada sem adubos, as larvas não ficam doentes e a seda produzida é extremamente resistente, com um brilho muito especial. Além disso, a produção aumenta de modo considerável. Então, se os produtores seguirem esse método, ou seja, cultivarem a amoreira sem fertilizantes, provocarão com certeza uma enorme revolução, melhorando a qualidade da seda e ao mesmo tempo promovendo grandes benefícios do ponto de vista econômico. Amanhã falaremos sobre horta caseira. Uma coisa que dá para a maioria, grande esmagadora maioria das pessoas praticar. Ministro, mas eu não tenho quintal. Não precisa. Não precisa. Você arruma um espaço na sua casa onde bate sol. Põe lá um vaso do tamanho que couber na sua casa. Compra terra da mais barata que tem e fala: nesse vaso eu vou plantar tal coisa, temperinho, manjericão, alecrim, um deles num vaso. Se você quer ter vários temperos, vários vasinhos, cada vasinho um tempero. Deu, tá dando, ótimo, aproveita, come, maravilhoso. Não está dando, planta de novo, ministra joreio, dá água, mesmo não está dando nada, você continua molhando a terra. Se você vê que essa terra fica muito compacta, pede para algum vizinho que tem grama, que corta a grama, para ele te dar essa grama, põe num outro vaso, espera ela secar. Quando secar, você mistura, faz uma mistura dessa terra com um capim seco, para que fique bem fofinha a terra. Planta de novo, vai regando, vai ministrando joreio, vai plantando, e vai dar. Dá, não tem como não dar. Cuida da alimentação, pratica exercício.
e exercita sua mente também. Pratica o bem, ministra jurei na humanidade. Você está no caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade, né? Estuda o ensinamento, põe em prática. Nada falta, nada vai faltar, tá bom? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.